Olá, crianças, paz e bem, tudo bem com vocês? Então, hoje na nossa aula de ciências, nós vamos iniciar o capítulo 6, que tem o seguinte título: Os seres vivos se relacionam. Dentro desse capítulo, nós vamos estudar sobre a cadeia alimentar, né? Só que antes disso, a gente precisa entender algumas coisas. Vamos lá. Na aula de hoje, vamos estudar sobre cadeia alimentar, como a tia já conversou com vocês. Para iniciar, precisamos saber quais são os seres que fazem parte dela. Então, antes da gente entender o que é uma cadeia alimentar, a gente precisa entender quem é que faz parte dela, certo? Enquanto a tia vai explicando por aqui, vocês vão acompanhando os slides, acompanhem também o conteúdo no livro. Tá? Se precisar, dá pausa no vídeo, vai no livro. Se achou alguma coisa importante, destaquem com marca-texto, tá bom? Façam anotações se for preciso. Vamos lá? Bom, nós vamos iniciar falando dos seres produtores, né? A primeira informação que a gente tem é a seguinte: os seres produtores são aqueles que produzem o próprio alimento, né? Como o próprio nome diz, produtor, ele produz. Produtores são encontrados tanto em ambientes terrestres como em ambientes aquáticos. Embora produzam o seu próprio alimento, as plantas necessitam de luz, gás carbônico, água e sais minerais do solo para realizar a fotossíntese e se desenvolver. Então, o que a gente entende com essa frase? Que mesmo, né, as plantas sendo seres produtores, eles dependem do ambiente onde estão, né? As plantas, elas vão depender do ambiente. Embora elas consigam produzir o seu próprio alimento, elas precisam de coisas que estão no ambiente para conseguir realizar essa produção, ok? Então, aí nós temos exemplos de seres produtores. Tanto seres produtores terrestres, como é o caso da primeira imagem, que é uma samambaia, como seres produtores aquáticos, que é o caso da segunda imagem, que são as algas. Agora, nós vamos entrar nos seres consumidores. Alguns seres não são capazes de produzir o seu próprio alimento e se alimentam de outros seres. Por isso, recebem o nome de consumidores, que consomem, né? Os consumidores podem ser classificados em herbívoros, carnívoros ou onívoros. Bom, então vamos ao primeiro grupo de consumidores, são os herbívoros. O que são herbívoros? Né? São os animais que se alimentam exclusivamente de partes de plantas. Então, é aquele animal que não consome nada animal, né? Ele não consome outro animal. Ele vai consumir só plantas, partes de plantas, certo? São os chamados herbívoros. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. O panda é um exemplo de um animal herbívoro. A girafa, a vaca, né, o boi, a vaca, são exemplos de animais herbívoros. Eles só consomem plantas, partes de algumas plantas, ok? Então, nós, seres humanos, né, somos onívoros. Então, os onívoros são aqueles que vão comer tanto as plantas, né, partes de plantas, como também vão se alimentar de outros animais, da carne de outros animais, ok? Nós ainda temos um outro grupo. Nós já falamos dos seres produtores, nós já falamos dos seres consumidores e agora nós vamos falar dos seres decompositores. Vamos lá. As bactérias e os fungos são seres decompositores. Os decompositores usam os restos de organismos como alimento e os transformam em sais minerais e outras substâncias. Então, nós temos os seres decompositores que vão decompor, né, os restos de alimentos, de animais, certo?
Então, aqui eu trouxe algumas imagens para vocês observarem. Nessas duas primeiras imagens, vocês conseguem ver a ação de seres decompositores. Na primeira, nós temos o exemplo em uma maçã, né? Nós temos a primeira maçã inteira, normal. Nós vamos vir para a segunda maçã. E aqui nela a gente já vai ver um pontinho de uma cor, né? Aqui outro. É quando começa a ação dos seres decompositores. Na terceira maçã, vocês já conseguem observar, olha esse pedação aqui da maçã já com uma cor diferente, né? Começando a casca a soltar, a gente já vê que já está no processo de decomposição. E a quarta maçã, nós já dizemos que ela está podre, né? Ela já está estragada. Quer dizer que as bactérias e os fungos já realizaram o processo, estão realizando, né, na verdade, um processo de decomposição e está mais avançado. A gente pode comer a maçã como a que está na quarta imagem aqui? Não, né? Mas esse processo é muito importante, porque enquanto as bactérias e os fungos estão decompondo, né, eles vão transformando a maçã e o que eles absorvem dela em sais minerais e outras substâncias que são importantes para o solo, né? É um ciclo. Então vai voltar para o solo esses sais minerais, esses nutrientes que vão ser bons para as plantas, né? Que vão crescer árvores e que vão dar novos frutos e tudo mais. É um ciclo, né? Bom, já aqui na imagem do morango, se vocês observarem, ó, nós temos essas partes aqui esbranquiçadas, né? Já são os fungos e as bactérias atuando aí na decomposição do morango, certo? A gente também não pode consumir, né? Isso não vai nos fazer bem, mas é um processo natural, é uma coisa que acontece de fato com os alimentos, restos de animais e tudo mais. Na terceira imagem, eu trouxe só para ilustrar para vocês as bactérias e os fungos decompositores. A gente consegue ver dessa forma quando nós olhamos em um alimento que está se decompondo? Não, né? Essa imagem aqui, ela só vai ser vista através de um microscópio, de aparelhos em laboratórios e tudo mais, né? E aí eles reproduziram essa imagem com essas cores e tudo mais. A gente sabe que não é assim, mas isso mostra como são, né, as bactérias, que só são vistas com o auxílio do microscópio, ok? Agora que nós já entendemos e já conhecemos quais são os seres que fazem parte de uma cadeia alimentar, nós vamos entender o que é uma cadeia alimentar, certo? Então eu tenho aqui as relações alimentares entre produtores, consumidores e decompositores podem ser entendidas como uma série de eventos que ocorrem em cadeia, formando a cadeia alimentar. Então, o que isso quer dizer? Lembra lá quando a tia falou sobre os produtores, que embora eles produzam o seu próprio alimento, eles precisam do ambiente em que eles estão? Porque eles só vão produzir esse alimento, o seu próprio alimento, com componentes que estão no ambiente. A água, a luz, o gás carbônico, não é verdade? Olha a relação de dependência. Olha como os produtores precisam do ambiente, né? O consumidor herbívoro, ele vai precisar do ser produtor, porque ele come planta. Quem é que produz seu próprio alimento? Quem é que é produtor? Planta. Então, o ser herbívoro precisa da planta. O consumidor carnívoro vai precisar do consumidor herbívoro ou de outro consumidor carnívoro, porque ele se alimenta de animais, certo? E a gente tem os decompositores que também
vão precisar de todos esses elementos da cadeia alimentar para realizarem a decomposição, que é a forma como eles se alimentam e contribuem para esse processo. Porque lembra que a gente acabou de ver sobre os decompositores? Quando eles realizam o processo de decomposição, eles liberam sais minerais e outros nutrientes no solo, que são muito importantes lá para os produtores produzirem seu próprio alimento, que vão servir de alimento para o consumidor herbívoro e tudo mais. É uma cadeia, está tudo interligado. Um precisa do outro, um depende do outro, ok? Então aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma cadeia alimentar. Comecei aqui com o sol, porque a gente sabe que um fator muito importante para que os produtores consigam produzir o seu próprio alimento é a luz solar, certo? Então eu tenho o sol, que vai contribuir para o produtor produzir o seu próprio alimento. Então, eu inicio aqui com uma planta, com um ser produtor, ok? Depois, essa planta serve de alimento para um gafanhoto, que é um consumidor herbívoro, certo? Ele só se alimenta de partes de uma planta, ok? O gafanhoto serve de alimento para um consumidor carnívoro, que é o sapo, que só se alimenta de outros animais. Olha como um depende do outro. O sapo serve de alimento para a cobra. A cobra é um consumidor carnívoro, ela só se alimenta de outros animais. Já a cobra serve de alimento para o gavião. O gavião é um consumidor carnívoro que se alimenta de outro animal. Olha como um depende do outro. E todos esses, tanto o produtor quanto o consumidor herbívoro, carnívoro e os carnívoros, servem de alimento para os decompositores. Lá na agenda semanal, a tia deixou disponível um arquivo que é a explicação de um trabalho avaliado de ciências. O que vocês vão produzir nesse trabalho, né? A tia pediu que vocês confeccionem uma cadeia alimentar, certo? E aí, nesse arquivo, eu deixei sugestões, eu deixei ideias de como vocês podem produzir. Então, lá tem uma cadeia alimentar feita utilizando rolinho de papel higiênico ou de papel toalha. Tem outra que foi utilizando caixa de sapato. Outra foi com desenhos, utilizando um palitinho de picolé ou de churrasco, né? Então, lá tem várias sugestões. Tia, mas eu só posso fazer daquele jeito, né? Escolher um daqueles jeitos? Não. Você vai soltar a sua imaginação e fazer da melhor forma possível com os materiais que você tem em casa, da forma que for mais fácil para você produzir, ok? O prazo para vocês me entregarem é de 1 semana, tá? Então, vocês vão me entregar até o dia 25, certo? Só enviar foto lá pelo Instagram, como normalmente vocês fazem, ok? Então, essa foi a nossa aula dessa semana de ciências. Um beijo e até a próxima.